Pronto, começou. Você pode começar se apresentando, falando seu nome, com o que você trabalha. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo agora e não me conhece. Meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito litoral do Paraná e Paranaguá. Estamos aqui gravando essa entrevista para trazer uma informação importantíssima para os senhores que é trânsito. Eu sou instrutor de trânsito desde 2006, fazem quase 16 anos que trabalho nessa área. Dou aula de moto, aula de carro, aula teórica. Para você que está vendo esse vídeo, está em processo de habilitação e pretende alcançar o sonho da segunda etapa do processo de habilitação, a prova teórica, 30 questões, pode errar 9, tem que acertar 21 exercícios. Se cair na tua prova, quantas horas aulas são obrigatórias na matéria de legislação? 18 horas aulas. Direção defensiva, 16 horas aulas. Mecânica básica, 3 horas aulas. Meio ambiente e cidadania, 4 horas aulas. E primeiros socorros, 4 horas aulas. E também já caiu em prova de legislação do Ciretrans e Detrans de todo o Brasil. Qual é a carga horária completa do curso? Quantas horas aulas são obrigatórias na matéria, em todo o curso? 45 horas aulas. Fala um pouco sobre o seu canal do YouTube. Eu vou fazer um corte, tá? Pronto. Vamos lá. Aqui. Pode chamar mais assim, aqui. Isso. Uma atenção com você. Para você que conhece o meu trabalho, né? Ou não conhece, vai conhecer a partir dessa filmagem, né? Você que está vendo esse vídeo agora, inscreva-se no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escremin no YouTube, 266 vídeos de todas as matérias, mais de 300 exercícios de revisão, que vai ajudar os senhores, senhoras e senhoritas a alcançar o sucesso da segunda etapa. Lembrando que esse canal no YouTube não é só para você que está em processo de habilitação, mas é para todos os condutores habilitados, ciclistas, pedestres, motociclistas. Legislação atualizada. Na playlist no canal hashtag Prof. Ronald Escremin, as matérias distribuídas, separadas, bem organizadas. Está bem bacana, bem completo. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para que cheguem novas notificações, deixar o like e compartilhe, tá bom? Como o trânsito é muito dinâmico, né, é abordado todas as matérias, todas mesmo. Quantas matérias são? Legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania, mecânica básica do veículo. São 5 matérias importantíssimas. A legislação é um módulo que trata das leis, regras, normas de circulação e conduta. Direção defensiva é a maneira que o motorista tem de conduzir um veículo automotor, defensivamente, pensando sempre na vida, na segurança de todos. Primeiros socorros, você tem que aprender em acidente de trânsito o que fazer, qual é o passo a passo. Lembrando que na prova de legislação já caiu o que deve ser feito em primeiro lugar em um acidente de trânsito: sinalizar o local e acionar as equipes de socorro. Meio ambiente, o que é abordado em meio ambiente? Os órgãos responsáveis pela qualidade do ar, o órgão responsável pelas leis ambientais. Por exemplo, você sabia que tem um órgão responsável pela qualidade do ar? Que hoje os veículos automotores, quando transitando, não pode ser perceptível fumaça branca ou preta, pois está poluindo o ar. E tem esse assunto que é abordado no canal hashtag Prof. Ronald Escremin. E mecânica básica. Para você que está se preparando e já está na terceira etapa do processo de habilitação, na aula teórica você aprende a interpretar as luzes do painel. Então é muito importante essas matérias aí. Lembrando para você que é aluno nosso, os senhores e senhoras senhoritas, quando vem ao encontro do nosso trabalho, buscar o nosso trabalho, tenha certeza que nós prepararemos os senhores para a vida no trânsito, não só para você passar na prova teórica, não só para você passar no exame prático, e sim para que você, quando saia da sua casa, chegue no seu trabalho, e quando você sair do seu trabalho, chegue na sua casa, em condições físicas, mentais, psicológicas normais. Ok, faça um corte agora. Agora eu quero que você fale um pouco sobre quais são as principais infrações que levam as pessoas a perderem a habilitação. Tá, só um pouquinho. A gente tem 3 minutos de áudio, a gente tem 2 vídeos aqui sem edição ainda. A gente vai ter que cortar muita coisa, vai ficar muito pequeno.
Então, assim, Mas você acha que está indo, vai ficando... eu acho que sim, mas eu acho que dá pra gente fazer o quê? Eu acho que dá pra gente não usar essas duas gravações, porque vai ser ruim pra eu cortar a tua fala. Eu não sei o que é mais importante do teu trabalho. Então acho que é legal agora a gente fazer um de novo. Resumido, quando chegar 1 minuto, eu levanto a mão pra você saber que você tem mais 20 segundos. Entendi. Pode ser? Para concluir. É pra concluir. Eu até posso deixar passar um pouquinho mais e depois fazer um corte. E Com ele 3 pode minutos. mandar também o vídeo. Isso, é que com 3 minutos eu não sei o que eu posso cortar da tua fala, né? Fica mais difícil. Entendi. Então acho que é mais importante você falar tudo Então, que você fala. então, vamos começar de novo para Muito bom. você. Basicamente. Tá bom, só lá. 1, 2, 3, gravando! Olá, tudo bem? Ó, pessoal, entrevista para JB Litoral, que legal, hein? Vamos lá. Tá, então, basicamente, ó, fala o seu nome. Não precisa se apresentar. Não precisa Não, eu ponho um Você pega a isso. apresentação, pronto, certo. Eu falo Então, o quê? fala Sobre sobre- requisitos para habilitação. Não, fala sobre a importância do Maio Amarelo. Aí fala sobre quais são as principais infrações que levam as pessoas a perderem a habilitação e quais as principais mudanças nas leis de trânsito nos últimos anos. Mas então dá pra gente por partes. Você faz a pergunta, depois a segunda e a terceira. Tá bom? bom, então, tá bom. Deixa eu ver o negócio. Campanha. Isso, campanha do Maio Amarelo. Posso Você pode chamar essa aqui assim, de casa. Meu Deus, tá Mas é mais divertido pra tirar Ah, mais pode perto. tirar? Isso, aham. Aí vamos lá, atenção. Tá, campanha Maio Amarelo. Estamos em maio, né, campanha do Maio Amarelo. Meu nome é Ronald, para você que está vendo esse vídeo agora. Qual é a importância do Maio Amarelo? A conscientização de todos os condutores. Para você que é habilitado, é muito importante que você respeite a legislação de trânsito. Por exemplo, você sabia que hoje é proibido criança menor de 10 anos de moto? Você sabia que para conduzir uma bicicleta elétrica precisa um documento que se chama ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor? Você que é motorista habilitado, sabia que se você não tem a intenção de ultrapassar ninguém, se você não tem a intenção de virar no cruzamento próximo à esquerda, você tem que estar na faixa da direita? Essa é a primeira regra de circulação. Para você que tem o hábito de transportar em seu automóvel a sua criança sem a cadeirinha, sem o cinto de segurança, buscando na escola e não tem o cinto, existe um risco muito grande de se houver uma colisão, porque nós temos que cuidar da nossa direção e dos demais usuários da via. Diga-se de passagem que tem condutores que não tem proprietários de automóveis que não fazem a manutenção nos freios. Tem pessoas nesse exato momento dirigindo com problemas de saúde. Tem pessoas que só porque está no cruzamento, a preferência dele não olha nem pro lado. E olha só o risco. Imagina, uma pessoa sem o cinto de segurança atrás, com 60 quilos, uma colisão a 80 km por hora, ele chega a 2 toneladas e 100 quilos. Quem está sem cinto no banco de trás esmaga quem está no banco da frente. Isso quando não acontece de ser projetado para fora do automóvel. Lembrando que o cinto mais seguro é de 3 pontos. Qual é a função do cinto de segurança? Manter os ocupantes fixos, presos ao banco, para que não sejam projetados para fora do veículo, lançados para fora ou no interior do veículo. A função do cinto de segurança não é evitar acidentes, é evitar que os corpos, os ocupantes, sejam projetados para fora do veículo. Maio Amarelo. Mas lembre-se que nós não temos só um mês. Essa conscientização ela tem que ser 12 meses do ano, 365 dias. Para você que é pai, para você que é avô, para você que é tio, você sabe. Tem alguém te esperando em casa. Quando você sai para o teu trabalho e está próximo de chegar em casa, você que tem um filho, ele sente o momento que você vai chegar. E se você estiver demorando, ele fica muito mais ansioso. Tem algumas pessoas que acham que, porque paga as contas de casa, tem o direito de, no final do dia, no final do expediente, ir para um barzinho, para um happy hour. E tem algumas pessoas que acabam não voltando. Sabia de que a cada 1 hora, 15 pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil por causa da imprudência, negligência e imperícia. Lembre-se, tem alguém esperando você em casa. Respeite as leis. Ótimo. Aí você pode fazer um corte agora. Agora você pode falar um pouquinho sobre... Deixa eu ver qual é o... Pode ser sobre as infrações. O que leva as pessoas a perderem a habilitação, geralmente? Tá. Hoje, reciclagem. O que é reciclagem? É renovar os conhecimentos. Em meio ambiente, reciclagem é aquele material que não utiliza, fazer com que ele seja reutilizado. Mas dentro de legislação, reciclagem é rever os conhecimentos, é renovar os conhecimentos.
O que leva uma pessoa que tem a CNH definitiva a voltar para uma sala de aula fazer a reciclagem? No dia 12 de abril de 2021, a Lei 17.041 alterou o Código atual. Lembrando que o Código atual surgiu dia 23 de setembro de 1997, entrou em vigor dia 22 de janeiro de 1998. A Lei 9.503, com 341 artigos, 22 capítulos, 17 vetados e um revogado pela Presidência da República. Então, hoje no Brasil, desde o dia 12 de abril de 2021, condutores habilitados que cometer uma infração gravíssima e atingir 30 pontos terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses, 180 dias. Vai ter que fazer a reciclagem. Hoje no Brasil, condutores habilitados cometerem 2 gravíssimas terá o direito de dirigir suspenso quando atingir 20 pontos. Essa suspensão vigorará por 6 meses, 180 dias. Agora, condutores habilitados no Brasil que não cometerem nenhuma infração gravíssima terá o direito de dirigir suspenso quando atingir 40 pontos. Então vamos lá: 20 pontos, 2 gravíssimas, 30 pontos, 1 gravíssima e 40 pontos aquele condutor que não comete nenhuma infração gravíssima. O que seriam essas infrações gravíssimas? Temos 4 categorias de infrações: leve, média, grave e gravíssima. Na gravíssima, 7 pontos, o valor da multa R$ 293. Na grave, 5 pontos, o valor da multa R$ 195. Na infração média, 4 pontos, o valor da multa R$ 130. E na leve, 3 pontos, R$ 88. A infração gravíssima é a única infração que tem o valor da multa multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou por 60. Por exemplo, hoje um condutor que dirige alcoolizado, ele comete uma infração, ele infringe o artigo 165, dirigir sob influência de álcool ou drogas. A suspensão é de 1 ano, carteira suspensa de 1 ano, ele pode ser preso e, em consequência disso, o valor da multa R$ 293 vezes 10, quase R$ 3.000, para ser bem exato, R$ 2.934,70. E o risco iminente de tirar a vida de alguém. A única categoria de infração, repetindo, que tem o valor da multa agravada é a gravíssima. Quem comete uma infração gravíssima coloca a vida em risco. Pode contar. Então, Cada pergunta deu 3 minutos. Então o principal motivo é porque as pessoas cometem infrações gravíssimas. Você poderia citar quais são algumas dessas infrações? Você já falou um pouco do álcool. Sim, furar o sinal vermelho, infração gravíssima. Transportar no automóvel criança sem cadeirinha, infração gravíssima. Ultrapassar pelo acostamento, infração gravíssima. Artigo 212, não parar antes da linha férrea, infração gravíssima, por mais que não venha ninguém. Infrações graves: estacionar na calçada, infração grave. Entrar na contramão em via de sentido duplo, grave, 5 pontos. Estacionar a menos de 5 metros da esquina, infração grave. Agora média, exemplos, né? Média: estacionar em frente de um hidrante, ao lado do hidrante, infração média. Estacionar no ponto de parada, popular ponto de ônibus, infração média. Estacionar em frente do guia rebaixado, meio fio rebaixado, entrada e saída de veículos, infração média. Diga-se de passagem, por mais que essa entrada e saída de veículos tenha sido desativada, era um portão, colocaram um muro e tem o meio fio rebaixado, é proibido estacionar nesse local, infração média. Todas essas situações sobre estacionamento, existe a possibilidade do veículo ser rebocado, guinchado. O único estacionamento irregular que não acarreta a remoção do veículo guincha quando está estacionado na contramão. Por quê? O Sistema Nacional de Trânsito entende, o Conselho Nacional de Trânsito entende, está estacionado na contramão, mas está estacionado no local permitido, não está trazendo em risco a vida de ninguém. Por isso que o único estacionamento irregular que não tem o guincho, a remoção do veículo, é quando está na contramão. Infração leve, estacionar na contramão. 3 pontos no prontuário de habilitação, multa de R$ 88. Outro exemplo de infração leve: você é habilitado, saiu de casa e esqueceu a habilitação. Infração leve: o agente de trânsito vai solicitar os documentos, não está. Infração leve, 3 pontos na carteira, multa de R$ 88. Lógico que o veículo vai ficar retido até a apresentação dos documentos. Certo. E quais foram as principais mudanças na legislação dos últimos anos? Você já citou algumas mudanças, mas pode falar assim no geralzão. Por exemplo, antes do dia 12 de abril de 2021, a renovação até os 65 anos de idade
era feita em 5 em 5, até os 65 de 5 em 5. Após 65 era feita de 3 em 3 anos. Isso mudou. Hoje no Brasil, quem deu entrada a partir do dia 12 de abril de 2021 em processo de habilitação no Brasil, menores de 50 anos renovará a carteira de 10 em 10 anos. Com 50 a 70 anos renovará de 5 em 5 anos. Com 70 ou mais renovará de 3 em 3 anos. Lembrando que o que se renova não é a carteira, e sim os exames de aptidão física e mental. O exame de vista. Na renovação, quem vai ter que fazer o psicotécnico? Todos os condutores habilitados que tiver o EAR. O que é o EAR? Exerce atividade remunerada. Quem exerce atividade remunerada, por exemplo, quem trabalha com Uber, táxi, caminhoneiro, trabalha com ônibus, ele exerce atividade remunerada. Então, na hora de renovar, ele tem que fazer exame de vista e psicotécnico. Quem não tem EAR, quem não exerce atividade remunerada, na hora de renovar, é só o exame de vista. Tem algumas situações, quando a pessoa dá entrada no processo de habilitação e vai fazer os exames, e o perito médico percebe alguma dificuldade na hora dele enxergar números, letras, ou se ele utiliza óculos, o perito, o médico, pode de repente rebaixar o tempo de renovação para ele. Aí ele vai renovar de 5 em 5 anos. O perito, o médico, viu dessa maneira. Mas a legislação hoje diz que condutores habilitados, cair na tua prova de legislação, você que está se preparando para a prova teórica, menor de 50 anos renovará de 10 em 10, com 50 a 70 de 5 em 5, maior de 70, 3 em 3 anos. Quais foram algumas outras mudanças? Antes do dia 12 de abril era proibido criança menor de 7 anos na moto. Com 7 podia, hoje não. Hoje é proibido criança menor de 10 anos em motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Com 10 anos pode. Outra mudança é em relação ao transporte de crianças em automóveis. Antes do dia 12 de abril de 2021, era permitido transportar no banco da frente do carro se a criança já tivesse 10 anos. Se ela tem 10 anos, mas ainda não atingiu 1,45 m, é proibido criança menor de 10 anos, salvo se for um veículo dotado com 2 bancos, banco para o motorista, banco para o passageiro, e for um veículo particular. Se for um veículo particular com 2 bancos, pode até bebê conforto. De 0 a 1 ano, criança de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, no assento de elevação no Boster. De 7 anos e meio até 10 anos, menor de 1,45 m, no banco de trás com o cinto de segurança. Certo. O que foi que teve no dia 12 de abril de 2021? Teve o Conselho Nacional, ele é o órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador. Qual é o órgão do Sistema Nacional responsável pelas câmaras temáticas? Câmaras temáticas são reuniões feitas com os peritos em trânsito. Qual é o órgão responsável por essas reuniões? É o Conselho Nacional, emite nota para o Brasil todo, para todos os peritos em trânsito se reunirem em Brasília, no Conselho Nacional, para debater os temas. Foi no dia 2 de novembro de 2020 que teve essa reunião e entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. Ah, certo. Isso. Acho que tá bom, né, viu? Você vai ter que trabalhar. Tem 10 ruas aqui. É muita informação. Tá legal. É muita informação. Legal. Coloca aqui a senha para eu parar a gravação. Eu vou fazer só mais algumas perguntas. Tá bom. Você que está vendo esse vídeo agora, está entendendo, está conseguindo entender? Você que é aluno nosso, né? Lembrando que para a prova de legislação, alguns assuntos foram abordados aqui e você que está se preparando, você sabe que você pode levar para outras pessoas também.